Durante a Guerra Civil Norte-Americana, uma ampla gama de armas desempenhou um papel crucial, tanto para o Exército da União, ajudando a moldar o curso das batalhas e a estratégia militar. Desde rifles de precisão e artilharia pesada até armas de combate corpo a corpo. A guerra foi marcada pelo uso de tecnologias inovadoras e armas tradicionais, adaptadas às necessidades de um conflito em larga escala. No vídeo de hoje, conheceremos as armas mais icônicas e importantes do Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. O rifle Springfield Model 1861 foi a principal arma de fogo utilizada pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Produzido pela Springfield Armory, este rifle de percussão de calibre .58 foi amplamente distribuído entre os soldados da União, sendo uma peça essencial para o sucesso militar do Norte no conflito. Uma das principais características do Springfield Model 1861 era sua precisão em distâncias de até 500 metros, superando os mosquetes de anticarga mais antigos que eram comuns na época. Isso foi especialmente útil nas batalhas de longa distância, onde a superioridade de fogo da União desempenhou um papel decisivo. O rifle utilizava munição Minié, que permitia uma recarga mais rápida e eficiente, mesmo sob pressão. Apesar de ser mais lento para recarregar em comparação com os rifles de repetição introduzidos mais tarde, como o Spencer, o Springfield Model 1861 se destacou por sua confiabilidade e simplicidade, tornando-o ideal para a produção em massa e o treinamento rápido de soldados. Cerca de 1 milhão de unidades foram fabricadas ao longo da guerra, tornando-o o rifle mais comum entre as tropas da União. Sua durabilidade e eficácia tornaram-no um símbolo do poder militar industrial do Norte e um fator essencial para a vitória da União na Guerra Civil. O revólver Colt Navy Model 1851 foi uma das armas mais icônicas e amplamente utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana, tanto pelo Exército da União quanto pelos Confederados. Desenvolvido por Samuel Colt, este revólver de percussão de calibre .36 foi inicialmente projetado para o uso naval, daí seu nome, mas rapidamente se tornou uma arma popular entre os soldados de infantaria, oficiais e especialmente a cavalaria. Uma das características mais marcantes do Colt Navy era seu equilíbrio de manuseio. Pesando cerca de 1,2 kg, era mais leve que muitos revólveres contemporâneos, o que o tornava fácil de usar em combate. Com capacidade para 6 tiros, ele era recarregado com pólvora negra e disparava balas de chumbo esféricas ou cônicas, oferecendo uma boa precisão e poder de parada em distâncias curtas a médias. Embora o Colt Navy fosse menos potente que o Colt Army Model 1860, de calibre .44, ele era preferido por muitos devido à sua precisão e menor recuo. Ele foi especialmente valorizado pelos cavaleiros e oficiais, que apreciavam sua confiabilidade em situações de combate intenso. Sua capacidade de disparar vários tiros antes de recarregar era uma vantagem significativa em confrontos corpo a corpo ou escaramuças rápidas. O design elegante, com um cilindro gravado com uma cena de combate naval, o tornou não apenas uma ferramenta eficaz de combate, mas também um símbolo de status para muitos soldados. Durante a Guerra Civil, mais de 200 mil unidades de Colt Navy foram fabricadas, tornando-o um dos revólveres mais populares da época. O sabre de cavalaria Model 1860 foi uma das armas mais simbólicas e amplamente usadas pelas forças da cavalaria do Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Conhecido por seu design simples e eficaz, o sabre foi adotado para substituir o mais pesado Model 1840, também conhecido como Old Wrist Breaker ou quebra-pulsos, que era mais difícil de manusear em combate. O sabre de cavalaria Model 1860 tinha uma lâmina de aço curva, medindo aproximadamente 86 centímetros de comprimento. Seu design mais leve e balanceado o tornava ideal para combates montados, onde a mobilidade e agilidade do cavaleiro eram essenciais. Ele era utilizado tanto para golpes de corte quanto para estocadas, tornando-se uma arma versátil em confrontos corpo a corpo.
Embora o avanço das armas de fogo, como rifles e revólveres, tenham diminuído a importância da cavalaria como força principal em batalhas, o sabre ainda desempenhou um papel significativo, especialmente em ataques rápidos, emboscadas e durante perseguições a tropas inimigas em retirada. Ele era mais comumente usado em ações de cavalaria leve, onde o combate corpo a corpo ainda ocorria com frequência. O sabre era frequentemente emparelhado com outras armas de cavalaria, como o revólver Colt Navy, permitindo que os soldados alternassem entre armas de fogo e lâminas, dependendo da situação. A durabilidade, simplicidade e eficácia do sabre de cavaleiro Model 1860 fizeram dele uma arma confiável durante toda a guerra, e ele se tornou um dos símbolos do soldado montado da União. O rifle Spencer foi uma das inovações tecnológicas mais importantes utilizadas pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Desenvolvido por Christopher Spencer em 1860, o rifle era notável por ser um dos primeiros rifles de repetição de sucesso, oferecendo uma vantagem tática significativa no campo de batalha. O Spencer utilizava um mecanismo de repetição acionado por uma alavanca, com um carregador tubular localizado na coronha da arma, que comportava 7 cartuchos de metal de calibre .52. Isso permitia que os soldados disparassem vários tiros em rápida sucessão antes de precisar recarregar. Uma inovação em uma época em que a maioria dos rifles de anticarga só permitia um único tiro antes de um processo lento de recarga. O soldado podia disparar os 7 tiros em cerca de 10 a 20 segundos, um feito impressionante que aumentava muito a cadência de tiro. Esse rifle era conhecido por sua durabilidade, facilidade de manutenção e precisão em combate. Ele foi amplamente utilizado por unidades de cavalaria da União, como a Brigada Montada de Wilder, que empregou o rifle Spencer com grande eficácia em batalhas como a Chickamauga. A capacidade de disparo rápido e contínuo fez com que o rifle Spencer fosse descrito como uma arma que mudou o jogo no campo de batalha. Apesar de ser uma inovação revolucionária, o alto custo de produção e o conservadorismo de alguns oficiais da União limitaram a distribuição inicial do rifle. No entanto, à medida que a guerra avançava, mais soldados foram equipados com o Spencer, consolidando sua reputação como uma das armas mais avançadas e eficazes da Guerra Civil. A vantagem tecnológica oferecida pelo rifle Spencer desempenhou um papel importante na vitória final da União. As granadas de mão Ketchum foram uma das primeiras tentativas de usar explosivos portáteis no campo de batalha durante a Guerra Civil Norte-Americana. Inventadas por William F. Ketchum e patenteadas em 1861, essas granadas foram usadas principalmente pelas forças da União, em cercos e batalhas de trincheiras, oferecendo uma nova dimensão de ataque a curta distância. O design das granadas Ketchum era simples, mas engenhoso para a época. Elas tinham a forma de um pequeno cilindro, com uma cauda estabilizadora de madeira e aletas, semelhantes a um dardo, o que permitia que fossem lançadas com mais precisão. A granada era lançada à mão, e ao atingir o alvo com a parte da frente, um mecanismo de impacto ativava o detonador, causando a explosão. As granadas estavam disponíveis em vários tamanhos, com pesos variados de 1 a 3 quilos. Embora inovadoras, as granadas Ketchum tinham várias limitações. A necessidade de que elas atingissem o alvo com a ponta exata para detonar tornava seu uso imprevisível. Se caíssem de lado ou de costas, falhavam em explodir, tornando-as ineficazes em muitos casos. Além disso, em algumas situações, os soldados confederados conseguiam pegar as granadas que não explodiam e jogá-las de volta nas linhas da União. Apesar de falhas, as granadas de mão Ketchum representaram um avanço significativo no uso de explosivos portáteis e inspiraram futuros desenvolvimentos em armamento militar. Elas foram usadas em diversas batalhas, como o cerco de Vicksburg, mas devido às suas limitações, nunca se tornaram uma arma amplamente confiável ou decisiva. O canhão de campanha Napoleão, também conhecido como Napoleão 12 Pounder, foi uma das peças da artilharia mais amplamente usadas e eficazes durante a Guerra Civil Norte-Americana, tanto pela União quanto pela Confederação. Seu nome é uma homenagem ao imperador francês Napoleão III, já que o design original do canhão foi desenvolvido na França. A versão americana foi adaptada pela Springfield Armory, em outras fundições, tornando-se uma arma padrão nas batalhas da guerra.
O canhão Napoleon tinha um calibre de 12 libras, aproximadamente 5,4 quilos, disparando projéteis explosivos e de bala sólida com grande precisão e potência. Sua construção em bronze, com um cano liso, tornava-o mais resistente à corrosão e menos propenso a superaquecimento durante disparos contínuos. Ele era capaz de disparar a distância de até 1.500 metros, o que o tornava extremamente útil em diversas situações de combate, como bombardeios a posições inimigas ou ataques a tropas em campo aberto. O Napoleon 12 Pounder ganhou uma reputação por sua versatilidade e eficácia. Ele podia disparar projéteis sólidos, usados contra tropas em formação para derrubar fortificações, além de estilhaços e balas de canister, que eram particularmente mortais a curta distância, transformando o canhão em uma arma devastadora em ataques de infantaria. A simplicidade do design e a facilidade de operação tornaram o canhão Napoleon uma das armas mais confiáveis da artilharia de campanha. Ele desempenhou um papel crucial em várias batalhas importantes, como a Batalha de Gettysburg, onde sua precisão e poder de fogo ajudaram a neutralizar os avanços das tropas inimigas. Sua combinação de poder, precisão e confiabilidade fez do canhão Napoleon uma peça fundamental no campo de batalha, simbolizando a artilharia pesada da época. O rifle Berdan Sharpshooters foi a arma principal usada pelos membros da unidade de elite de atiradores de precisão da União, conhecidos como Berdan Sharpshooters, durante a Guerra Civil Norte-Americana. A unidade foi formada em 1861, sob o comando de Hiram Berdan, um renomado inventor e atirador, e ficou famosa por suas habilidades de tiro a longa distância e operações de precisão. O rifle inicialmente utilizado pelos atiradores da unidade era um Shepard's Model 1859, um rifle de retrocarga fabricado pela Shepard's Rifle Manufacturing Company. Esse rifle era especialmente eficaz devido ao seu mecanismo de retrocarga, que permitia uma cadência de tiro mais rápida do que os rifles de anticarga típicos da época. Com um alcance de até 900 metros, os Sharps eram extremamente precisos, o que o tornava ideal para os atiradores de elite que tinham como alvo oficiais inimigos, artilharia e outras ameaças de longo alcance. Os Berdan Sharpshooters foram submetidos a um rigoroso processo de seleção, onde cada soldado tinha que demonstrar uma precisão excepcional. O rifle Sharps, com sua facilidade de recarga e alta precisão, permitiu que esses atiradores de elite desempenhassem papéis decisivos em batalhas importantes, como as de Gettysburg, Antietam e Chancellorsville. Neles frequentemente operavam na linha de frente, camuflados em terrenos altos, de onde podiam desferir tiros fatais em alvos estratégicos do inimigo. Além de suas missões de precisão, os atiradores de Berdan também eram usados para missões de reconhecimento e batedores, onde a precisão e a confiança em suas armas eram essenciais para o sucesso. O rifle Sherpans ajudou a consolidar a reputação dos Berdan Sharpshooters como uma das primeiras unidades de snipers da história militar, sendo um exemplo inovador de como o tiro de precisão pode influenciar uma guerra. O canhão Parrott Rifle foi uma das peças de artilharia mais inovadoras e amplamente utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana. Projetado por Robert Parker Parrott, um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e engenheiro, o canhão Parrott revolucionou o uso de artilharia com seu design avançado que combinava força, precisão e alcance. Introduzido na década de 1860, o Parrott Rifle foi usado tanto pela União quanto pelos Confederados, sendo eficaz em batalhas de campo e em ataques a fortes. O Parrott Rifle era feito de ferro fundido, com uma característica inovadora. O cano tinha um reforço de ferro fundido na culatra, o que ajudava a prevenir rachaduras e explosões, um problema muito comum em canhões de ferro da época. O canhão possuía rifling, estrias no interior do cano que dava aos projéteis disparados uma rotação, proporcionando maior precisão e alcance. Dependendo do modelo, o Parrott Rifle poderia disparar projéteis de 10, 20 ou 30 libras a uma distância de até 3.700 metros, uma capacidade impressionante para a época. A precisão do Parrott o tornou ideal para bombardeios a longas distâncias, especialmente em batalhas de cerco, como o cerco de Vicksburg e o cerco de Pittsburgh.
Ele também desempenhou um papel fundamental no bombardeio de fortificações, como Fort Sumter, onde sua precisão permitia atacar alvos estratégicos com eficiência. No entanto, o Parrott Rifle não era perfeito. Embora fosse mais preciso e tivesse maior alcance do que os outros canhões, sua construção em ferro fundido o tornava mais suscetível a danos sob o uso intenso, e alguns canhões explodiam após longos períodos de disparo contínuo. Mesmo assim, sua combinação de precisão e poder de fogo fez do Parrott Rifle uma arma crucial no arsenal da artilharia durante a Guerra Civil, desempenhando um papel importante nas vitórias da União. A baioneta, usada pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana, foi uma ferramenta essencial de combate corpo a corpo, amplamente acoplada aos rifles de infantaria, especialmente ao rifle Springfield Model 1861. A baioneta padrão utilizada pelos soldados da União era uma baioneta de lâmina triangular, que se encaixava no cano do rifle, transformando a arma de fogo em uma lança improvisada para combate de curta distância. A baioneta tinha um comprimento médio de 43 centímetros, com uma lâmina longa e afiada projetada para perfurar o corpo do inimigo. Seu design triangular proporcionava ferimentos mais difíceis de tratar, sendo, portanto, uma arma temida nas batalhas corpo a corpo. A simplicidade de seu encaixe no cano do rifle tornava a baioneta fácil de usar, permitindo que os soldados alternassem rapidamente entre disparos e combate corpo a corpo, conforme a situação no campo de batalha. Embora o foco principal das batalhas na Guerra Civil fosse o uso de armas de fogo, a baioneta era amplamente usada em cargas de infantaria e situações em que os combates se aproximavam demais para o uso eficaz de rifles. Um exemplo notável foi a Batalha de Gettysburg, onde unidades de infantaria como o 20º Regimento de Maine, liderado por Joshua Lawrence Chamberlain, realizaram uma carga decisiva de baionetas em Little Round Top para repelir um ataque confederado. Além de sua função no combate, a baioneta também era uma ferramenta multiuso para os soldados, sendo frequentemente usada para pequenas tarefas cotidianas, como cozinhar ou cortar madeira. Apesar de simples, a baioneta era uma peça vital do equipamento de um soldado da União, especialmente quando o combate se tornava corpo a corpo nas trincheiras ou nas linhas de frente. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, o Exército Confederado enfrentou desafios significativos em termos de recursos e produção de armamentos, o que levou à dependência de armas importadas e de inovações locais para equipar suas tropas. Apesar dessas limitações, os confederados conseguiram utilizar uma série de armas eficazes e inovadoras, que desempenharam papéis cruciais nas batalhas. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre as armas mais importantes do Exército Confederado. O rifle Enfield Pattern 1853 foi uma das armas mais amplamente utilizadas pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Importado do Reino Unido, o Enfield Pattern 1853 era um rifle de percussão de calibre .577 e se tornou a segunda arma de fogo mais comum do conflito, atrás apenas do Springfield Model 1861, amplamente usado pela União. Dado o limitado poder industrial do Sul para produzir suas próprias armas, os confederados dependiam fortemente da importação de rifles como o Enfield. Uma das principais vantagens do rifle Enfield era sua precisão em longas distâncias, atingindo alvos eficazmente a mais de 500 metros. Sua munição, conhecida como a bala Minié, permitia uma recarga relativamente rápida e dava maior poder de penetração aos disparos. Essas características faziam do Enfield uma escolha excelente para atiradores de elite e infantaria confederada em confrontos campais. O rifle era carregado pelo cano, com pólvora e uma bala Minié, utilizando um percussor para disparar, o que era o padrão para as armas de fogo da época. O Enfield Pattern 1853 foi amplamente usado em batalhas importantes, como a Batalha de Gettysburg e a Batalha de Antietam, onde sua precisão e alcance ajudaram a equilibrar as desvantagens numéricas que o exército confederado frequentemente enfrentava. Embora fosse uma arma importante não produzida em massa no Sul, o rifle Enfield Pattern 1853 desempenhou um papel vital no arsenal confederado, ajudando a suprir a carência de armamentos e oferecendo às tropas do Sul uma ferramenta confiável e eficaz em combate. O revólver LeMaitre foi uma arma única e inovadora,
utilizada principalmente pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Projetado pelo Dr. Jean-Alexandre Lemaitre, um médico e inventor de origem francesa, o revólver Lemaitre era diferente de qualquer outro armamento da época, devido ao seu design versátil de 2 canos. Ele possuía um cano principal de revólver, com capacidade para disparar até 9 tiros de calibre .42, e um segundo cano central mais curto, localizado abaixo do principal, que funcionava como uma pequena espingarda de calibre .20, carregada com cartuchos de chumbo. Essa combinação fez do Lemaitre uma arma altamente letal em combates a curta distância. Embora fosse pesado e difícil de manusear em comparação com outros revólveres, o Lemaitre oferecia uma clara vantagem para oficiais e soldados da cavalaria, que precisavam de uma arma que pudesse ser usada tanto como revólver quanto como uma espingarda para confrontos corpo a corpo. O poder de fogo extra do cano de espingarda era particularmente útil em situações de emboscada ou em batalhas a curta distância, onde os soldados podiam alternar entre os 2 canos rapidamente. O general confederado J.E.B. Stuart, famoso líder da cavalaria, era um dos usuários mais notáveis do revólver Lemaitre, ajudando a popularizar a arma entre as forças confederadas. Embora a produção do Lemaitre fosse limitada devido à dificuldade de fabricação e à escassez de recursos no Sul, ele se tornou um símbolo de inovação e engenhosidade no arsenal confederado. Com sua combinação de potência, versatilidade e design exclusivo, o revólver Lemaitre era uma das armas mais impressionantes da Guerra Civil, proporcionando aos soldados confederados uma vantagem tática em batalhas de curta distância, mesmo com sua produção limitada e manuseio desafiador. A carabina Richmond foi uma das armas de fogo mais importantes produzidas pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Desenvolvida em Richmond, Virgínia, no arsenal confederado que havia sido estabelecido no local após a captura do arsenal de Harper's Ferry em 1861. A carabina era baseada no design do rifle Springfield Model 1855 da União, cujas máquinas e ferramentas foram capturadas e reutilizadas pelos confederados para suprir sua falta de produção de armamentos. A carabina Richmond foi utilizada principalmente pelas tropas de cavalaria e infantaria leve da Confederação, servindo como uma arma de menor comprimento e, portanto, mais adequada para o uso em movimento. Era uma arma de percussão de anticarga de calibre .58, o que a tornava compatível com a munição padrão Minié, utilizada em outras armas de fogo da época. Sua construção simplificada, baseada no Springfield Model 1855, foi adaptada para atender à necessidade desesperada dos confederados por armamentos, dada a escassez de recursos e a capacidade industrial limitada no Sul. Embora a carabina Richmond fosse menos refinada e com menor qualidade de produção em comparação aos rifles da União, como o Springfield Model 1861, ela desempenhou um papel vital ao fornecer às forças confederadas uma arma eficiente e disponível em quantidades razoáveis. A carabina foi utilizada em várias batalhas cruciais, incluindo a Batalha de Gettysburg e a Campanha de Wilderness, onde as tropas confederadas, frequentemente em desvantagem numérica, precisavam de armas confiáveis para igualar as forças. Apesar das dificuldades de produção e da falta de recursos, a carabina Richmond se destacou como um exemplo da capacidade do Sul de improvisar e fabricar armamentos eficazes, desempenhando um papel importante no esforço de guerra confederado. Ela simbolizava a resistência dos confederados que, mesmo com recursos limitados, conseguiram armar suas tropas com uma arma funcional e eficiente. O sabre de cavalaria Confederate foi uma arma amplamente utilizada pelas forças da cavalaria do Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Inspirado nos sabres de cavalaria europeus e no sabre Model 1860, utilizado pelo Exército da União, o sabre confederado era uma arma de combate corpo a corpo, essencial para ataques rápidos e escaramuças nas quais a cavalaria desempenhava um papel fundamental. O sabre típico confederado tinha uma lâmina curva, geralmente medindo entre 86 e 91 centímetros, feita de aço simples e um cabo envolto em couro ou metal, projetado para ser robusto e funcional. A lâmina curva facilitava o uso em movimentos de corte durante a cavalaria montada, enquanto o comprimento proporcionava alcance suficiente para golpear o inimigo sem se aproximar perigosamente. Embora o sabre fosse uma arma importante,
A capacidade industrial limitada do Sul fez com que muitos sabres confederados fossem de qualidade inferior aos fabricados no Norte. As forjas do Sul muitas vezes tinham que improvisar com os materiais disponíveis, resultando em lâminas menos duráveis, com um acabamento mais bruto que frequentemente se dobravam ou quebravam durante o uso prolongado. No entanto, isso não diminuiu sua importância no campo de batalha. A cavalaria confederada, liderada por figuras icônicas como o general J.E.B. Stuart, utilizava o sabre em táticas de ataque rápido, flanqueamento e reconhecimento. A combinação de sabres com armas de fogo, como o revólver LeMat, oferecia aos cavaleiros confederados versatilidade em combate, alternando entre ataques à distância e corpo a corpo. Apesar de sua qualidade variável, o sabre de cavalaria Confederate foi um símbolo da bravura e do espírito agressivo da cavalaria do Sul. O fuzil Whitworth foi uma das armas de longo alcance mais avançadas e precisas utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana, usado pelas forças confederadas. Desenvolvido pelo engenheiro britânico Sir Joseph Whitworth em 1857, o fuzil revolucionou o conceito de precisão em combates à distância, sendo amplamente usado por atiradores de elite confederados para atingir alvos estratégicos no campo de batalha. O que tornava o fuzil Whitworth único era seu design de cano estriado hexagonal e um projétil correspondente, que proporcionava uma estabilidade de voo superior. Essa inovação permitia que o fuzil fosse eficaz em distâncias muito maiores do que os rifles padrão da época. Enquanto os rifles comuns, como o Enfield Patton 1853, tinham um alcance efetivo de até 500 metros, o Whitworth podia atingir alvos com precisão a distâncias de até 1.800 metros. Sua capacidade de tiro de precisão fez dele uma escolha ideal para franco-atiradores confederados que frequentemente utilizavam o fuzil para alvejar oficiais da União e artilheiros em batalhas críticas. Embora fosse uma arma cara e rara devido à sua importação da Grã-Bretanha, o fuzil Whitworth desempenhou um papel importante em muitas batalhas onde atiradores de elite confederados equipados com Whitworth conseguiram causar baixas significativas nas fileiras da União. Um exemplo famoso do impacto desse fuzil foi o possível uso dele para matar o general da União John Sedgwick na Batalha de Spotsylvania, a uma distância notável. Apesar de sua raridade e do custo elevado, o fuzil Whitworth destacou-se como uma das primeiras armas de franco-atiradores modernas, demonstrando a importância crescente do tiro de precisão em conflitos armados. Sua influência se estendeu muito além da Guerra Civil, tornando-se um marco no desenvolvimento de armamentos de longo alcance. Hoje listamos algumas das armas mais icônicas usadas pelos soldados confederados. Qual dessas armas é a sua favorita? Teve alguma outra arma que você acha que deveria estar nesta lista? Deixe sua opinião nos comentários. E vejo você nos próximos vídeos.